Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o vosso irmão Valclemar, direto aqui do canal Mão de Jesus, pelo YouTube. Vamos fazer uma oração, glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, Espírito Santo, és maravilhoso, santo, justo e bom, e pode todas as coisas, meu Deus. Abençoa esta manhã, abençoa esse pequeno estudo, Senhor. Dá-me graça, Deus, para que os irmãos e irmãs, jovens, venham entender, Senhor, que o Senhor está às portas para buscar um povo zeloso, especial de boas obras, meu Pai. Oh, meu Deus, me conduz, Senhor, nesse pequeno estudo, para que este jovem, esta jovem, este homem, esta mulher, este senhor, esta senhora entenda, meu Deus, que o Senhor requer de cada um de nós, meu Deus, fidelidade a Ti e a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, eu quero aí agradecer já a Deus em primeiro lugar e a todos aí que têm se inscrito no canal. Ative o sininho, você que ainda não ativou o sininho, ainda não é inscrito, se inscreva. E você que gostou, gosta do conteúdo, né? Você pode estar deixando o teu like e comentário para nos ajudar. Eu quero aqui comentar aqui sobre união estável e casamento mais uma vez, né? Então vamos lá então, glória a Deus, aleluia. Quero iniciar aqui por Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que vai falar assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse versículo-chave, ele fala a respeito da criação, que o Senhor no início criou homem e mulher, macho e fêmea, né? Então, nós devemos entender que o Senhor constituiu o casamento da família, né? O casamento da família. Então, não foi aí homem com homem, nem mulher com mulher, foi homem e mulher, macho e fêmea, tá bom? Então, que isso fique bem claro. E aí, eu vou aqui diretamente ao Novo Testamento para entender que Adão e Eva, ele é citado por Jesus como um bom exemplo. Aqui, ó, em Marcos capítulo 10, no versículo 2, o Senhor Jesus trata a esse respeito sobre o casamento. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Isso acontece muito nos dias de hoje, né? Ou seja, tentando colocar o nosso Jesus em confusão, à prova. E perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Imagine que os fariseus, irmão, eles tinham estudo, muito conhecimento, né? Mas como eles vão perguntar isso para Jesus? Justamente para pegar Jesus em alguma palavra e o condenar, né? Hoje não é diferente, né? A gente que deixa aqui, às vezes, um estudo, um comentário, né? Mas sempre tem um e outro que quer aí, como é que se diz assim, nos tentar, né? Nos complicar, pegar em alguma palavra. Mas Deus é maior, né? Deus é na vida do irmão, da irmã, para nos dar o livramento. Deus é nas nossas vidas aí. Bem, vamos lá. A Bíblia diz, em Marcos 10, no versículo 2, a respeito dessa tentação, dessa prova, que o Senhor Jesus começa a explicar sobre o divórcio. Lembrando que, naquela época, no Antigo Testamento, se permitia a poligamia, né? Se permitia aí, no caso do homem, ter 2 ou 3 esposas, ele tendo condição, não podia ser mulheres casadas, tinha que ser moças solteiras, né? Então, permitia, desde que nunca tivesse casado, né? E aí pagava-se um dote e tomava-se a moça. Mas Jesus, ele vem e dá um basta nisso aí, porque o Antigo Testamento nós vemos que se cumpria a lei dos 10 mandamentos, ou seja, a lei, né, de Moisés, era pela lei, e não pelo Espírito. Jesus vem agora, cumpre-se a lei em Cristo, que é o Cordeiro de Deus, e depois ele cumpre-se também no espiritual. Então, o Antigo Testamento exigia que a gente viesse servir conforme os nossos exemplos, que era Abraão, né, Noé,
Enoque, os exemplos, homens de Deus, Elias, Eliseu, Davi, e aí vai, né? Agora, no Novo Testamento, aqui os fariseus ainda seguia, no caso Moisés, né? Agora Jesus vem e explica sobre essa confusão, esse problema que estava acontecendo. E os fariseus, para o tentar, eles fazem essa pergunta. No versículo 3 vai falar assim, o Jesus respondendo, né? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. E aí os fariseus respondem. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio. Então vamos lá. Aqui, ó. E mandasse embora. Aí Jesus vem aqui, ó. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Tá vendo? Aí o Senhor Jesus, no versículo 6, ele dá o exemplo aqui de Adão e Eva. Mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Não fez um homem e 10 mulheres. E 3 mulheres. Enfim. Deus instituiu certinho homem e mulher. E por esta razão, o homem deixará o pai e a sua mãe e unirá a sua mulher. Nessa época aqui não existia casamento. Então, nessa época aqui, vamos dizer que poderia se conceder aí uma união estável, né? Porque era união, não existia casamento. Então, a união estável, nesse ponto aqui, nós podemos dizer que sim. E agora eu quero falar mais ainda, porque Jesus explica aqui sobre a união estável e o casamento. Os dois se tornarão uma só carne. Jesus ele veio trazer sentido, então eu quero trazer esse sentido para que a finalizar esse vídeo aqui, esse pequeno estudo, você não venha aí entrar em confusão e se fazer muitas perguntas. Né? Nós costumamos atirar as nossas dúvidas orando a Deus, lendo a Bíblia. E a própria Bíblia, né, e o Espírito Santo nos responde, fala conosco a respeito da situação que nós estamos vivendo. Tá bom? Hoje nós estamos entrando numa era muito de adultério, prostituição, pornografia muito grande. Então eu achei a necessidade de trazer mais um vídeo explicando sobre casamento aqui. Ainda que não dá para explicar tudo, mas o máximo que eu puder aqui eu vou estar explicando aí, tá bom? Então vamos lá. E os dois se tornaram uma só carne. Assim, eles não são dois, mas sim uma só carne. Então, desde o momento que o casal tem relação sexual e vive aí uma união estável, seja união estável ou casamento, a Bíblia diz aqui, ó, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Porque eles tiveram aí uma relação sexual, né? Se uniram os dois. Se unir quer dizer isso. Aqui, ó. Se unir quer dizer a relação sexual, homem e mulher, tá bom? Homem e mulher, sempre homem e mulher, nunca homem com homem, nem mulher com mulher, não existe esse tipo de relacionamento diante de Deus, tá bom? Isso aí é abominável, é homem e mulher. No versículo 8 vai falar assim, os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne, tá vendo? Não é o casamento em si, o contrato, vamos dizer assim, mas sim a união, ou seja, a relação sexual e vivendo os dois, tá bom? Se tornou uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E aí o Senhor está falando assim, olha, se você, homem, mulher, né, seja quem for, irmão, irmã, João e Maria, Maria e João, né, Letícia e José, José e Letícia, ou seja, portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. O Senhor está falando aqui ninguém, quando ele fala ninguém, não quer dizer ninguém, nem o juiz, né, nem o próprio marido, nem a própria esposa, não separem. Ninguém o separe. Porque foi Deus quem uniu. Tá aqui, ó. Porque o que Deus uniu. Ou seja, como que Deus uniu? Quando você, irmão que está solteiro, irmã que está solteira, você, né, pensou em uma menina para unir com ela,
Você está tomando o teu livre-arbítrio, a tua livre escolha. Deus ele não interfere nesses pontos aí. Você tem o livre-arbítrio. Tanto é que Lúcifer teve o livre-arbítrio de decidir ter iniquidade nele, ter soberba e querer ser maior que Deus, onde foi a queda dele. Jesus é o único e é o maior, e é a ele que nós temos que obedecer, reverenciar, se prostrar e seguir. Então, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Tá bom? Então, quando você escolhe, jovem, né, irmã jovem, quando você escolhe um jovem, uma pessoa para casar, irmão solteiro, irmã solteira, é uma decisão que você está tomando sua. Nesse momento, a decisão é sua. Do momento que você junta, você se torna uma só carne. Então, você uniu com ele, a relação sexual. Então, você uniu com ele. E aí, está falando que no início aconteceu isso aí. Então, Deus uniu homem e mulher, uniu. Então, ninguém o separe. O versículo 10 fala assim, quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Olha lá, começou-se aqui as dúvidas, porque havia muita separação no Antigo Testamento, né? Ou como hoje também. Mas estou falando lá de Israel, né? Os hebreus. Então, quando Jesus fala assim, e respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. Quando Jesus está falando isso aqui, no versículo 11, ele está falando o seguinte, a mulher, né, a jovem, a virgem, ou virgens, né, vice-versa aí, ou seja, o solteira, tanto faz aí, né, tinha que ser solteira no caso. Quando você casa com o homem, você, né, uniu ali, né, tem relação sexual, está vivendo junto, você uniu, tanto seja na união estável como também no casamento. E aí, a Bíblia está falando para você não separar, mas aí aconteceu alguma coisa e separa. Ninguém é obrigado a viver ali com, né, com o homem ou o homem com a mulher, se um não quer o outro, por exemplo. E nesse caso aqui, né, no Antigo Testamento, era quando o homem achava defeito na mulher e ele não gostava de alguma coisa, então se separava por qualquer coisa. Ah, não quero mais, porque ele podia casar com outra. Então dava essa brecha aí. Todo aquele que se divorciar de sua mulher, então quando Jesus fala assim, todo aquele que se divorciar da sua mulher e casar com outra, ele está falando justamente a respeito do adultério, porque era uma só carne. Então, como que aquela carne vai e une a outra carne, que não é a mesma carne? Que Deus, quando você casa, Deus, né, sela aquele casamento, é uma só carne, você está tendo relação, os dois uniu ali, casou, né, um no outro. Agora você saiu e casou com outra. Então você está em adultério. Por quê? Porque a tua carne não é aquela outra. A tua carne é o marido que você deixou ou que ele separou. Dá para entender? Então aqui não está dando condenação nem complicação na vida de ninguém, entenda. Às vezes você pode dizer assim, mas minha situação, irmão, mas irmão, já estou, né, no segundo ou no terceiro, olha, irmão, estou namorando, separei. Irmão, estamos lendo a Bíblia. Cada um de nós devemos estar conforme Deus nos chamou. Vamos ler lá em Coríntios, mas vamos lá. No versículo 12 vai falar assim, se ela divorciar do seu marido e casar com outra, estará cometendo adultério. Justamente, olha, Jesus ele vem, poderia dizer assim, ele vem lá de Adão explicar no Novo Testamento. Quantos 1000 anos de lá para cá? Até Jesus. Quantos 1000 anos? Mas Jesus traz o exemplo de Adão, que é o início, é o começo. Ou seja, Jesus é Cristo, a mente de Cristo é a mente de Deus. Então é a ele que nós devemos obedecer. Se nós estamos errados, nós estamos no pecado, nós estamos no erro, nós temos que se corrigir procurando se enquadrar na palavra de Jesus. Quem é maior é Jesus. Não é eu, nem você, nem o pastor, nem o padre, nem a igreja, nem a terra, nem a humanidade. O maior é Jesus do que todos. Tá bom? Então não é, mas coitado do irmão, coitado da irmã. Bem, nós temos que se voltar para a palavra de Deus. Agora, uma coisa tenha certeza, aquele que se humilha para Jesus alcança misericórdia, tá? Deus ele resolve o teu problema, a tua situação. Então não estou aqui trazendo condenação sobre a vida de ninguém, seja você casado, solteiro.
A palavra é uma só e é para todos. Nós estamos no mesmo barco, tá bom? Agora, uma coisa é certa, nós não podemos deturpar a palavra de Deus. Nós não podemos se desviar das Escrituras. Nós devemos entender ela, compreender Jesus e pedir perdão, misericórdia, para que o Senhor também nos compreenda e nos ajude a entrar no seu reino. Não é o reino do irmão famoso, da irmã famosa, ou do pastor famoso, ou do papa. É o reino de Jesus. Não só vai entrar lá quem obedece ele, não é verdade? Tá bom? Como que uma pessoa vai entrar na sua casa se ela não conhece você, você não conhece ela, você não vai deixar entrar. Então é preciso a gente conhecer Jesus e Jesus nos conhecer também para que nós venhamos herdar o céu, tá bom? Então não tome como uma afronta, uma palavra de condenação, não é isso. Eu estou explicando aqui o que a Bíblia traz para nós. E nós estamos no mesmo barco, irmão. O caminho que você toma é responsabilidade sua, o caminho que eu tomo é responsabilidade minha. Só que nós devemos adequar a nossa vida, o nosso caminho dentro da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. E Deus é poderoso para fazer qualquer obra, realizar qualquer impossível, tá bom? Só busque o entendimento na Bíblia e busque a Deus. Vamos lá então, no versículo 12 ele fala assim, ó, e se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Então, vou voltar a falar de novo. Aqui o Senhor está falando a respeito da carne. Quando você une com uma mulher, no caso a tua primeira mulher, né? Você está diante de Deus, está casando com ela. Então ela vai ser tua esposa toda a vida toda. Se você separar, ela continua sua esposa, porque um dia você uniu com ela. Ah, mas já uni com outra, já fiquei com outra, união estável com uma, com outro. Então, mas a tua primeira mulher da tua mocidade, não é isso? Lá em Esdras, é aquela que é a tua primeira mulher. As outras, não é isso? Quando Jesus encontra a mulher samaritana, estava no quinto marido ali, e não era dela, o Senhor falou claramente ali, né? Então vamos entender aí que quando o Senhor fala aqui a respeito do adultério, o Senhor está falando a respeito da união, da primeira vez que você uniu, casou. Casou, pode ser união estável, casou, ficou, né? Cometeu ali, praticou o sexo, casou, ficou junto, tá bom? Ah, mas irmão, e aí eu não casei, eu só, né, fiz, né, o sexo com a menina, com o rapaz. Então, o casamento é nesse momento aí. É isso que Jesus está falando, o casamento é no momento do sexo, do ato. Então, se você está namorando e fez o ato sexual, se arrependa do teu pecado, porque ela deveria ser sua esposa, ou ele deveria ser seu esposo. Se arrependa do seu pecado e volta ao primeiro amor, né, que o amor é Jesus, é santo, e ore para que Deus prepare uma esposa para você, para não ficar nessa situação. Tá? Eu estou trazendo aqui porque Jesus nos ama, tá bom? E Ele quer o melhor para você, para mim, para nós, tá bom? Em nome de Jesus. Aí está o mundo, aí está a pornografia, o adultério, a prostituição, e nós precisamos de alguma forma escapar dessas coisas, se escondendo na palavra de Deus, ou seja, obedecendo, procurando obedecer ao máximo a palavra de Deus, tá bom? Ninguém é perfeito, ninguém aqui é super-homem, super-maravilha, somos todos iguais, estamos no mesmo barco. No versículo 13 vai falar assim, ó, alguns traziam, amém, aqui, né, sobre crianças, eu não quero entrar nessa parte aqui, é somente o 12, tá bom? Agora nós vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 7, que vai falar mais a respeito do casamento, olha aí. No versículo 1 Coríntios 7, 2, vai falar assim, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então hoje nós temos visto muito isso aí. Principalmente nas redes sociais, está lastrado a imoralidade, né? A pornografia, o sexo, tanta coisa. Então, o senhor, Paulo aqui agora está orientando para cada um ter a sua própria esposa, né? E a esposa ter seu próprio marido. Versículo 3 vai falar assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma mulher para com seu marido, ou seja, no princípio Deus criou macho e fêmea, né, e eles casaram,
Então, nós temos aí deveres, nós devemos cumprir com a nossa esposa e a esposa com o marido. E isso, você não vê na Bíblia Jesus comentando sobre sexo. Aí Eva teve relação sexual e fez assim com a sua, né? E Adão fez assim com a Eva, e a Eva fez assim com Adão e fez daquele jeito. Você não vê, porque Deus ele não entra nesses pontos aí. Isso a Bíblia fala, 1 Coríntios 7:4. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, um é do outro. Casou, sexo ali. Isso aí é uma coisa do casal. Deus vê todas as coisas, ver todas as coisas. Mas desde o momento que você casou, né, e você está com sua esposa, isso não requer que você venha estar esclarecendo ou expondo para ninguém, pelo amor de Deus. Isso é entre você e sua esposa e Deus. Com certeza você tem que orar. No versículo 5 ele vai falar assim, ó, não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Então está falando para não se apartar um do outro, se um quer a relação, o outro não quer. Né? Aí tem um consentimento. Né? Você resolve entre a sua esposa, o casal. Tá bom? Não estou falando aqui de namorado, não estou falando aqui de ficar. Isso não existe na Bíblia. Ficar e ter relação sexual no namoro, isso não existe. Tá? Você tem que casar. Quando você for ter relação sexual com sua esposa ou com seu marido, conforme seja seu namorado, case antes. Aí vai falar aqui mais na frente. Ó. A Bíblia está ensinando, né? Nós temos todo o ensinamento aqui. Não se recuse um ao outro, exceto por consentimento mútuo, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Então nós temos que orar. Tem muitas confusões aí nas igrejas, nos irmãos, nas irmãs, nos jovens, nas jovens, porque não ora mais. Não pede discernimento, direção a Deus. Infelizmente, faz do seu jeito, vive do seu jeito. E o que acontece? Satanás vos tenta e derruba. Tá bom? Aí depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Porque é a oração que nos traz domínio próprio. Porque senão a imoralidade sexual, a pornografia, a prostituição, o adultério vai nos derrubar muito fácil se você não ora. Então você tem que orar para Deus falar contigo. Nós queremos muito falar com Deus e não ouvimos Deus. Nós precisamos orar. A oração não é ficar falando do irmão da irmã. A oração é ouvir Deus, tá bom? A oração é isso, é ouvir Deus. Uma oração diferenciada. E a oração verdadeira que tem na Bíblia é o Pai Nosso, mas não para ficar repetindo. Nós oramos o Pai Nosso, mas a oração é aquela que você conversa com Deus, ou seja, chora, né, se derrama diante de Deus no teu quarto, não é na praça nem diante da multidão. E aí você para um pouco também para ouvir Deus falar contigo, te corrigir, porque o Senhor corrige a todos que ama, tá bom? Então é o Espírito Santo que fala conosco, nos orientando. Hoje nós temos muito problema nesse sentido de casamento, de ficar, de namoro, de prostituição, de fornicação, por causa que a igreja não ora mais. Então a Bíblia está falando que você tem que orar. Ah, mas eu tenho que orar e deixar minha esposa de lado? Não, por consentimento mútuo. Você não tem domínio sobre o seu próprio corpo, nem a esposa. É consentimento, é acordo. Conversar entre vocês, são um casal, né? Somos casais, por exemplo, né? Eu e minha esposa. Versículo 6 vai falar assim, ó. Digo isso como concessão e não como mandamento. Então, Paulo está se esforçando, como eu aqui, explicando um pouco. Eu digo isso como concessão também. Mesma coisa, Paulo está se esforçando para explicar um pouco, para tentar aí ajudar o jovem, a jovem, o irmão, a irmã, o senhor, a senhora, que muitas vezes entrou aí em confusão, às vezes já está aí, vamos dizer assim, já nas coisas que não agradam a Deus, né? Segundo casamento, terceiro casamento. Não estou condenando segundo, terceiro casamento. Cada um se coloque diante de Deus na posição que você foi chamada. É isso que Jesus está falando, tá? Cada um de nós vamos responder diante de Deus pelos nossos atos, tá bom? É por você mesmo. Então, eu estou tentando explicar aqui um pouco sobre, né, a confusão que está hoje. Infelizmente, a tentação, a imoralidade sexual está muito grande e tem muita gente caindo
E o problema também não é só cair, o problema é você erguer a cabeça, levantar e continuar firme, tá bom? Em nome de Jesus. Então eu estou aqui me esforçando para que você tenha essa palavra, esse ensinamento, você jovem, preste atenção no que você vai fazer. Pelo amor de Deus, não fique na fornicação, não fique na prostituição, não fique fazendo sexo com a sua namorada, com o seu namorado, sem casar. Quer fazer? Vamos casar então. Né? O mínimo que você pode fazer é aí estar junto com ele. E aí sim vocês vão poder ficar à vontade, tá bom? Eu estou dentro da Bíblia trazendo isso aqui para vocês, irmão. Pelo amor de Deus, entenda as coisas de Deus. Vamos lá então. No versículo 7 ele vai falar assim: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de modo e outro de outro. Um de um modo e outro de outro. Eu creio aqui, né, Paulo, ele está falando que ele era solteiro, então ele se dedicava nas coisas de Deus. Ó. No versículo 8 ele fala assim, ó, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu, tá vendo? Então, Paulo estava sozinho e se dedicava a Deus. Estar sozinho, se dedicar a ficar, né, na prostituição, na imoralidade sexual também, é melhor casar. Ele vai falar aqui, ó, no versículo 9. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Não importa aqui nesse ponto aqui, se você estiver sozinho, muitas vezes você já separou, e você está na prostituição, está na imoralidade sexual, alguma coisa assim, é melhor você casar. É melhor você casar e continuar com sua esposa até o fim do que você ficar na imoralidade sexual, que aí Jesus pode vir e você ficar, né? Tá entendendo? Mas se não consegue controlar, se devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo, olha aí, ficar aí se masturbando, ficar, né, pecando contra Deus, tá bom? Certo que todos os homens, todas as mulheres, nós somos carne, somos pó, somos mente caída, fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito é forte e é o Espírito Santo que nos ajuda. No versículo 10, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Agora aos casados, Deus, Paulo está falando, Deus dá esse mandamento, que a esposa não se separe do seu marido. Então aqui é a parte de Deus, porque Deus ele não se agrada que você venha se separar, justamente por aqueles pontos que eu falei sobre uma só carne. Momento que você, né, fez sexo ali, uniu, é uma só carne, casou. Então, justamente nesse ponto aqui eu volto. Isso é um mandamento de Deus. No versículo 11. Então, você é solteiro, você é solteira, pensa bem antes de casar. Ora muito a Deus, para que você não venha se arrepender depois e ficar aí, né, e separar onde Deus não se agrada, e aí ficar, muitas vezes, vamos dizer assim, se desviar, né? Sair da presença de Deus por causa da situação da carne material, vamos dizer assim, tá? Não estou jogando, novamente eu repito, não estou jogando culpa nem condenando ninguém, eu estou procurando me esforçar, explicando o que eu entendo dentro das Escrituras, pela misericórdia do Senhor, essa caminhada na presença de Deus, eu entendo assim dentro das Escrituras, tá bom? Meus irmãos, pô, tem o direito de discordar, né? Mas a Bíblia é uma só. Eu creio que o mandamento, ou seja, o aprendizado é um só, tá bom? A fala de Deus é uma só. Deus não é Deus de confusão. Então, que os irmãos entendam, abra a mente, ore a Deus, tá bom? Ore a Deus antes de casar, ore a Deus antes de separar, para que você não venha, porventura, desviar, tá bom? Em nome de Jesus. O versículo 11 fala assim, ó, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, tá vendo? O outro ponto, ele está falando justamente que você uniu a sua carne com a outra carne, você é uma só pessoa. Quando você separa, você está tentando ir casa de novo, você está unindo uma carne com outra carne que não é sua. Talvez aquela carne de outra carne, é isso que ele está falando aqui. Tá? Sendo que o reino de Deus ele não é carne, não é comida nem bebida. É paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, né? E se adora a Deus em espírito e em verdade. Então a carne, ela é, Gálatas capítulo 5, versículo 20, ali vai falar a respeito da carne. Todos que praticarem as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Então não podemos se ater somente na carne. Não estou aqui
trazendo uma condenação, né, no que está no segundo casamento, ou divorciou. Mas uma coisa é certa, você precisa ter uma firmeza com a tua primeira esposa, teu primeiro relacionamento, e não ficar na imoralidade sexual, na prostituição, no adultério e etc. Bem, vamos lá então. No versículo 12, aos outros eu mesmo digo isto, aí Paulo orienta, e não o Senhor. Tá vendo? Quando chega na separação e casamento de novo, é Deus que manda. Olha, não se divorcie, não se separe. Ah, mas se o meu esposo me traiu, não, claro, você não é obrigado a ficar ali, você pode se separar sim. Deus ele dá permissão, se traiu porque desviou. Então Deus dá permissão da separação. Só que se você for para o segundo casamento, você está pegando uma carne, assim como a mulher também, uma carne que não é sua. Mas Deus ele é Deus de misericórdia. Né? Então cada um vai responder por si mesmo diante de Deus. Né? Se você pode ficar sozinho, fique. Se você não pode conter, se casa, fazer o quê? Você está entendendo o que eu estou falando? Só que aí no versículo 12, aos outros eu mesmo digo isto e não o Senhor. Se um irmão tem mulher aí, ó, mulher descrente, se traiu, desviou, é descrente, está desviado ou desviado, vice-versa. E ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Então mesmo que ela é descrente, vamos dizer assim, né? E você perdoou o ato que ela fez, ou você está perdoando a incredulidade dela, tá, né? Você está dispondo a viver com ela, e ela dispondo a viver com você, não se divorcie dela. É isso que ele está explicando. É fácil de entender a palavra de Deus, as coisas de Deus, sabe? A gente não pode complicar hoje. Hoje estou vendo, né, o jovem tudo se perdendo, ou seja, muitos jovens se perdendo, muita gente indo para pornografia, para prostituição, para o sexo, por ficar. E não é isso que Deus quer. Não é isso. Deus não condena você ficar com a tua esposa, ser feliz com ela. É entre você e a sua esposa. Não tem que ninguém entrar no meio. É vocês dois e Deus. Você não vê Jesus entrando, nem Paulo aqui entra nos mínimos detalhes de um casal, porque a gente sabe já que casal é casal ali, é normal. Mas não é normal prostituição, não é normal adultério, não é normal imoralidade sexual e pornografia, não é normal. É normal casamento, homem e mulher, não homem e homem, nem mulher e mulher. Homem e mulher. Tá? Também aqui não quero aqui trazer uma condenação sobre meus irmãos ou minhas irmãs aí, que muitas vezes tem esses atos de homossexualismo, lesbianismo. A Bíblia fala que nós devemos se voltar a Deus. Aqui ó, no versículo 13, e se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não for, seus filhos, né, seriam impuros, mas agora são santos. Então, o normal é homem e mulher, volto a dizer, tá bom? Mas Deus ele é misericordioso, a Bíblia diz que Deus ele tem um tempo sobre todas as coisas. Então você, que muitas vezes está no relacionamento aí de homem com homem, mulher com mulher, Deus ele tem um tempo para a tua vida. Eu creio que uma hora o Senhor ele vai esclarecer as coisas dele para você de uma forma que você vai entender as coisas de Deus e vai se consertar para com Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus ele venha sim ter misericórdia de nós, porque o pecado de uma mulher com mulher, de um homem com homem, os pecados nossos, muitas vezes não faz diferença. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos que se arrepender. Então nós estamos no mesmo barco, repito, né? Estamos no mesmo barco e a tempestade está afundando o barco. Nós precisamos de Jesus, tanto, né, os que estão no lado da imoralidade sexual, como nós que estamos aqui também, estamos aqui todos os dias pecando, muitas vezes irado, muitas vezes falando algo que não convém, muitas vezes fazendo algo que não convém. Ei, nós estamos no mesmo barco, nós precisamos se arrepender e se voltar a Jesus todos os dias. Nós vencemos todos os dias. Não pense que você que está na imoralidade sexual, nós que estamos aqui na presença de Deus, somos melhores. Não, somos iguais, estamos no mesmo barco, estamos passando pela mesma tempestade, a tentação está em todo mundo. E nós todos precisamos de Jesus, porque é Ele que te perdoa, que te cura, que te sara.
entendeu? Seja casado, solteiro, homossexual, lésbico, é ele. É só ele que acalma a tempestade e nos leva para o céu. Tá bom? Então cada um deve se arrepender e se voltar a Deus, se voltar à Bíblia, respeitar a palavra de Deus, porque a mente o Novo Testamento é a mente de Cristo escrita. Não tem como a gente querer deturpar ou enganar ou falar ao contrário que a palavra de Deus fala. Não podemos fazer isso, jamais. Seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso, diz a Bíblia. Tá bom? Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, se o irmão ou a irmã traiu, né, vamos dizer assim, né, ou se desviou, fez alguma coisa errada, e quiser separar, Deus sim, ele não quer que você viva em servidão. Aí ele está falando aqui, verso 16. Você, mulher, como sabe se salvar o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvar sua mulher? Então não dá para ficar ali, né, forçando um ao outro. Nós temos que servir a Deus por amor. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, se você, versículo 18, foi alguém chamado sendo circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não se circuncide. Nós sabemos que a circuncisão é o sinal, né, dos israelitas, que é ali o corte no prepúcio. Então, ele está falando que isso, se você foi chamado dessa forma, fique na forma que Deus te chamou. Ou seja, você conheceu Jesus dessa forma, fique dessa forma. Você conheceu a palavra de Deus dessa forma, fique dessa forma. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus, tá vendo? Então, isso, aquilo, o importante é você se voltar em obediência à palavra de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravo dos homens. Então, tá aí. Nós não podemos aí, muitas vezes, me fala de escravidão, aí tá falando, às vezes, você faz um serviço, um trabalho que desagrada a Deus. Então, você é escravo dos homens. Mas confie em Deus, porque Deus ele resolve todas as coisas, tá bom? Não há nada impossível para Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. O preço que nós fomos comprados é um preço de Jesus, da sua morte, né? É o preço de sangue. Então não tem nada que substitui esse valor. Não tem nada que substitui. Versículo 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, conforme você for chamado aí, permaneça. Permaneça firme, que o Senhor ele vai te orientando como você aí se agradar a Deus, né? Cada vez mais aí. Agora ele fala assim com os jovens aí, ó. Quanto as pessoas virgens, tá falando com um jovem aí que nunca casou, nunca teve relação sexual, né? Ou às vezes está solteiro, tá falando com você agora. Não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer, como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Ou seja, Paulo era solteiro, né? Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Aí ele está falando que muitas vezes o casamento ele traz tribulação na carne, né? Tem que trabalhar, tem que, né, sustentar o filho, a esposa, né? Você que tem família. Então ele fala aqui no versículo 27, você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Tá vendo por quê? Porque Deus prepara tudo, irmão. Não precisa você ficar aí, né, muitas vezes aí nos bares, na internet, sei lá. Deus ele vai preparar aí, né, o seu esposo, sua esposa. Fique em paz. Deus prepara tudo, tá bom? E aí, mas se vier a casar-se, não comete pecado, tá vendo? Eu vou só servir a Deus. Amém. Mas a hora que Deus preparar um esposo e vier casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, aí, ó, tá vendo?
E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivesse, tá vendo? Nós temos que manter a nossa união, né, com Cristo, porque cada um de nós vamos dar conta a Deus separadamente. Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se não a possuíssem, os que usam das coisas deste mundo como se não a usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Então, né, você que tem aí milhões na conta, dólares, euro, né, tem aí uma Lamborghini, uma Ferrari, tá falando, os que usam as coisas do mundo como se não usassem. Você precisa de Jesus, tá bom? Você usa ali, né, porque Deus te deu, você tem, amém, glória a Deus. Deus não condena aí os teus milhões, o teu carro, não. Mas é como se você não tivesse, você tem que se voltar à palavra de Deus, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupação. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como há de agradar a mulher. E está dividido, tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor. Então ele está falando da solteira e da virgem, tá bom? Se é solteiro, se preocupar com as coisas de Deus. Para serem santas no corpo e no espírito. Ou seja, ele está falando para você não ficar se prostituindo. Se caso for se prostituir, casa. É isso que ele está falando. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar ao seu marido. Ou seja, a mulher casada tem aí esse compromisso, né? Esse compromisso não é só no contrato, não. É que você uniu. Você está ali, ó, casou, né? Está em relação sexual, dividindo ali lado a lado, dormindo junto. Então você tem um compromisso, né? Tanto o homem também como a mulher tem um compromisso com sua esposa, com seu esposo. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para vos impor restrições, tá vendo? Mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então é em ambos, casal, né? Em ambos, concordância para a consagração ao Senhor. Deus se agrada disso aí. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso não peca. Deve permitir que se case. Então tá aí, né? Talvez o filho aí, né? Já tá numa idade aí que pode estar casando, né? O pai e a mãe não pode proibir, deixa que casa. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. Então, se a filha está aí, né, não sente de casar, mora ainda com o pai e com a mãe, fica à vontade, né? Serve a Deus. Glorifica a Deus enquanto você está solteiro e quando casar também, em nome de Jesus, né? Deus vai te dar graça, força aí para que vocês vençam aí todas as coisas. Versículo 38. De modo que aquele que dá a sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Então, o irmão ou a irmã que consegue, tem domínio próprio e não casa e vive para o Senhor em santificação, não vive em prostituição, não vive em imoralidade sexual, nem nada. Você faz bem, está fazendo bem. Aí é a tua consciência e Deus. E você que não consegue, mas casou, faz bem também. Você que é solteira, virgem e vive para Deus, você está fazendo melhor, porque você está vivendo 100% para Deus. Isso se você estiver vivendo. Se você estiver na imoralidade sexual, casa. É melhor, porque você não está agradando a Deus, tá bom? Você está desagradando a Deus, e aí é muito perigoso. Versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Ou seja, volto ao ponto lá de Adão e Eva. Quando você tem relação sexual, você está jovem, virgem, separação. Nós temos aí todo o esclarecimento, né, de dúvidas aqui. Ele explica aí que também ele fala voltado para a santidade de Deus, né? Ou seja, voltado para Deus, né? Para Deus e o seu Espírito. Isso é muito importante, porque quando se fala, e penso que também tem o Espírito de Deus, está falando que ele está em santidade e em conexão com o céu,
com o caminhar, né, estreito e a mente de Cristo. Tá? Vamos ler também aqui em João, capítulo 8, 35, que vai falar assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Para a gente entender, pois, quando se fala do escravo, quer dizer aquele que somente lê a Bíblia, trazendo aqui para o espiritual, né? Somente lê a Bíblia e não aceita muitas vezes o que a Bíblia nos ensina. Então ele lê por cima, a Bíblia está falando assim, mas não vai orar, entender, procurar se humilhar. Não, Jesus, se o Senhor está falando assim, eu vou me colocar assim, dessa forma, dessa maneira, né? E a Bíblia fala que esse que procura orar, entender, se humilhar, respeitar, temer a palavra de Deus é o filho. O filho, ele permanece para sempre. Entendeu? Então o escravo é aqueles que lê as escrituras, ensina errado, deturpa, pega um versículo ou outro e complica e coloca do jeito dele. Esse é o escravo. Não aceita o que a Bíblia diz, o que Jesus ensina. É o escravo. O filho não. O filho, ele faz além. Ele faz o que a Bíblia ensina e ainda procura fazer a mais. Ou seja, não a mais, mas ele procura agradar mais a Deus. Sabe? Procurando assim nos mínimos detalhes. É o filho. Então esse permanece para sempre. Porque o escravo, vamos dar um exemplo, né? É a pessoa que só trabalha por aquele valor. Eu só faço isso porque eu estou sendo pago. E o filho não, o filho é o dono, né? Eu faço porque isso aqui é meu, né? Isso aqui eu tenho que cuidar, isso aqui eu tenho que preservar, né? Do meu pai, sabe? Então é esse sentido de escravo para filho, tá bom? Agora vamos lá em Apocalipse capítulo 19, no versículo 6, para a gente encerrar aqui, que vai falar assim, 19 do 6 ao 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e vamos-nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Então vamos lá então. União estável e casamento. Pode ceiar na igreja? Preste atenção. Nós vemos aí que é casamento do Cordeiro. Eu expliquei aí sobre casamento ou união estável no momento que você, né, faz sexo e convive com a pessoa ali, né? E aí diante de Deus é um casamento. Agora, diante da igreja, da ceia, pode ceiar? Então é que está um ponto. Jesus, ele traz aqui casamento, ele não traz união estável. União estável, vamos dizer assim, que seria o caso do escravo, né? O escravo, ele está ali, ele trabalha, ele entra na empresa, ele faz as coisas, mas não é o filho. Não é a esposa, não é o esposo, não é o dono. Então, quando você coloca casamento você é o dono, você é o filho, você é o diretor, você é a diretora, ou seja, você é o esposo, você é o marido, você tem autoridade 100%, sabe? É completo. Então, no meu entendimento, no meu ver aqui, para ceiar com o Senhor, ou seja, com a ceia na igreja, é para quem é casado. Ou solteiro, né? Ou viúva, tudo bem. Mas se você está junto só, você precisa legalizar aí a sua situação em casamento. Não estou mandando ninguém aqui se casar e se amarrar, vamos dizer assim, né? Mas se você já está com o teu cônjuge, o correto é você regularizar a tua situação com o casamento. Por quê? Porque você tem que estar aí
100% com o teu marido. O marido tem que estar 100% com a esposa. O filho tem que estar 100% com o pai, ou seja, o noivo com a noiva tem que estar 100% entrelaçado, casado, colado, né? Feito ali tudo que é direito. Então com Cristo é a mesma coisa. Por isso está falando aqui, ó, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento. Não está falando a hora da junção, a hora da união estável. Está falando casamento. Tá bom? Então é 100% com seu marido. Nós temos que estar 100% com Cristo. Isso é o casamento do Cordeiro. Isso é a noiva. A noiva tem que estar 100% pronta. Ela não pode ficar, mas eu acho que isso, vou ficar aqui unido, porque se separar, né, não reparte as coisas, não, né, não tem problema, não tem contrato, não vou ter essas dores de cabeça. Você não pode estar pensando nisso. Casamento com Jesus. Tem que tirar todas essas duvidazinhas, todas essas coisinhas do seu meio, para se unir 100% com Deus. Porque senão a gente não vai conseguir se casar com Jesus, ou seja, entrar no céu. Tá bom? Então tá aí a minha fala, a minha opinião, vamos dizer assim, sobre união estável e casamento. Na ceia, né? Na ceia do Senhor Jesus, tá bom? Então, para ceiar, tem que estar regularizado o seu casamento, participar da ceia do Cordeiro, senão você não entra no céu, ou seja, se você não casar com Cristo, eu creio que está dando para entender, né? Vamos fazer confusão aí. O casamento aqui na terra é semelhante ao casamento com Jesus. É isso que eu estou querendo falar. Então, se você não casar com seu esposo 100% entrelaçado, não, eu dou a vida pela minha esposa dá a vida por mim. É assim que Jesus quer. Foi isso que Jesus falou? Que o casamento ele é semelhante, ou seja, a volta de Jesus, o casamento do Cordeiro é semelhante marido e mulher. O esposo tem que dar a vida pela esposa e vice-versa. Entendeu? Então não pode haver nenhum tipo de pensamento de dúvida. Não, é 100% com o teu marido 100% com a tua esposa. Assim é a gente, servo de Deus, com Deus. Não é escravo, é filho. 100% com o Cordeiro, casamento. Não, eu vou para o céu, não. Jesus, o que precisa fazer para obedecer? Assim é o homem e a mulher, assim é o casamento, tá bom? Então essa é a minha posição a respeito do casamento e da união estável. Para você entrar no céu, você tem que casar com o Cordeiro, não é união estável, não é unir. Ou seja, não é somente ali juntar, né? Vamos dizer assim. É casar, ter o contrato. Qual que é o contrato, irmão? Batismo nas águas, tá bom? Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, é o contrato. E depois o casamento. Aí Jesus vem buscar você para entrar no céu com Ele. Quem não obedece a palavra de Deus não tem parte com Deus. Amém? Eu creio que deu para entender um pouquinho aí, né? Já estamos aí com bastante tempo aqui falando, né? Creio que uma meia hora aqui já. Mas está aí. Essa é a minha posição a respeito de união estável e casamento, tá bom? Isso é somente um esclarecimento, como disse Paulo aqui, em 1 Coríntios 7. Em meu parecer, somente um parecer meu, né? E penso que também tem o Espírito de Deus, como diz Paulo, eu falo aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar em nome de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe, tá? Muito obrigado aí pela vossa confiança, né? O vosso carinho aí dos irmãos e das irmãs que tem estado conosco, né? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que não deu seu like, dê seu like. E deixe seu comentário. E lembrando que eu estarei aí entrando em campanha agora dia 5, 7 dias de oração e jejum, né? E até o dia 12, vamos estar em oração, tá bom? Então vamos fazer mais uma oração. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Senhor Jesus, meu Deus, obrigado, Jesus, por esse pequeno estudo, meu Deus, essa pequena fala. Jesus, que cada um de nós, meu Pai, vamos responder diante de Ti, dos nossos atos, da nossa situação, meu Deus.
Ajuda este jovem, esta jovem, esta irmã, meu Deus, a entender as coisas do Senhor, Pai. Não é o que eu falo, não é o que o Papa fala, o Padre, mas é o que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo fala conosco, meu Deus, através das Tuas Escrituras, do Novo Testamento, do Teu sangue derramado por este irmão, por esta irmã, meu Pai. Que este irmão e esta irmã venham entender as coisas de Deus. Meu Deus, que o Senhor venha cuidar desse casamento, dessa união, meu Deus, dessa situação, meu Pai, deste irmão, desta irmã, e venha colocar as coisas no lugar, Jesus, para que eles recebam o milagre, recebam, Senhor Jesus, meu Deus, o selo, meu Pai, e viemos entrar no céu juntos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fortalece a cada um, Pai. Essa explanação, essa palavra não é, Jesus, para condenar, para, glória a Deus, separar, não é para destruir, não, Jesus, é para, aleluia, eles entenderem um pouco, aleluia, sobre, meu Deus, as coisas do Senhor, pois penso que também tenho o Espírito de Deus, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Esclarece a cada um, porque se o Senhor não falar, Jesus, se o Senhor não esclarecer, meu Deus, em vão, Senhor, é este vídeo, essa gravação, Pai. Mas se o Senhor falar, se o Senhor esclarecer, meu Deus, meu Pai, essa pessoa vai entender, vai se converter, vai, Senhor Jesus, te pedir perdão, misericórdia, e vai se achegar a Ti. Vamos ser melhores para o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Alcança toda a família deste irmão, desta irmã, este casal,